Então, bom dia, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula de matemática da nossa turma, falando sobre equações do segundo grau. Na aula de hoje a gente vai tratar das equações do segundo grau incompletas. O que significa? Que nelas não teremos os três coeficientes A, B e C. Só teremos o A e o B, ou o A e o C. Não teremos os três coeficientes. O A sempre teremos o coeficiente A. Mas o B e o C, ou vai aparecer um, ou vai aparecer o outro. Então, são os dois tipos de equações do segundo grau incompletas que nós temos. Para saber qual tipo nós temos, precisamos primeiro identificar os coeficientes. E aí, sabendo os coeficientes que aparecem em cada equação, nós saberemos qual tipo de equação nós temos. Se ax ao quadrado mais bx, ou se ax ao quadrado mais c. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho o valor de A, que é 3, que está com x ao quadrado, e quem está com x é o valor de B, que é 2. No segundo exemplo, eu tenho o valor de A, que é quem está com x ao quadrado, no caso é 5. Quem está com x não aparece aqui, só aparece quem está sem x, então é o valor de C, menos 16. Então, ó, tem o valor de A e o valor de B é nesse tipo aqui. Tem o valor de A e tem o valor de C, é desse tipo aqui. Então, a gente prossegue assim, para identificar qual tipo de equação, para depois iniciar resolvendo. Outro exemplo, eu tenho o valor de A, que é 1. Toda vez que não tiver nenhum número na frente do x ao quadrado, quem está é 1. Então, o valor de A é 1. E tem o valor de C, que é 4, porque aqui não tem x. E quando o número está sem x, ele é o coeficiente C. Aqui no caso eu tenho o valor de A, tenho o valor de B. Aqui eu tenho o valor de A, que é 2, e o valor de C, que é 8. Então, essa terceira aqui tem o valor de A e o valor de C é desse tipo. Essa daqui tem o valor de A e de B do primeiro tipo. Valor de A e C, segundo tipo. Então, toda vez que eu precisar resolver essas equações, eu vou identificar primeiro os coeficientes para saber qual dos dois tipos de equação está sendo apresentada. Se ax ao quadrado mais bx ou ax ao quadrado mais c. Depois que eu identifico, a gente passa para a parte de resolver. Por que eu preciso identificar? Porque cada uma a gente resolve de uma forma diferente. Então, a gente vai analisar agora as do tipo ax ao quadrado mais bx, como nós resolvemos essas equações. Então, eu tenho 4 exemplos aqui. Então, primeiro, eu já sei que ela é do primeiro tipo porque tem um valor de A, que é 5, tem um valor de B, que é 10. Então, primeiro passo para resolver essa equação do tipo ax ao quadrado bx é colocar o x em evidência. Colocar o x em evidência significa dividir todos os dois termos da equação pelo x. E aí, quando eu faço essa divisão, lembrando que quando não tem expoente, o expoente é 1. Eu vou só subtrair os expoentes. Então, aqui vai ser 2 menos 1. O resultado fica dentro do parênteses. Então, repete o 5.
Aí x ao quadrado dividido por x, fica x elevado a 1 mais 10. X elevado a 1 dividido por x elevado a 1, 1 menos 1 vai dar 0. Toda vez que o expoente der 0, a gente não coloca a letra. Aí aqui agora eu vou resolver uma equação do primeiro grau, porque eu tenho uma multiplicação aqui. Quando eu efetuo a divisão para fatorar, eu tenho uma multiplicação. Então, eu tenho x vezes 5x mais 10, que dá igual a 0. Quando a multiplicação dá 0, é porque um dos valores envolvidos na multiplicação vai ser 0. E aí, eu vou desmembrar isso aqui, colocando x igual a 0 e 5x mais 10 igual a 0. E eu resolvo esses dois cálculos aqui. Aqui eu não preciso resolver, porque já está afirmando que x é igual a 0. Aqui eu preciso saber quem é o valor de x, para que o resultado disso seja 0. E aí eu vou resolver essa equação do primeiro grau. Quem tem x de um lado, quem não tem para o outro. Quem mudar de lado, muda de sinal. 5x igual a menos 10, isola o x, menos 10, dividido por 5. 10 dividido por 5 vai dar 2, faz jogo de sinal, menos 2. Então, ó, minhas duas raízes da equação é 0 e menos 2. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Pegar o segundo aqui, ó, 2x ao quadrado mais 8x igual a 0. Primeiro passo, coloca o x em evidência, divide e aí vai ficar 2x mais 8. Então o macete é esse aqui, ó. Toda vez que eu colocar o x na frente, dentro do parênteses vai ficar o primeiro número com o x, o segundo sem o x. E aí a multiplicação que dá 0, x é igual a 0. 2x mais 8 é igual a 0. Quem tem x de um lado, quem não tem do outro. X é igual a menos 8. 8 mudou de lado, mudou de sinal. O 2 que estava multiplicando passa dividindo. 8 dividido por 2 vai dar 4. Menos 4. As raízes é x igual a 0. X igual a menos 4. Pega essa letra a 3 e a 4 aí, e aí você tenta resolver. Bom, pessoal, a gente vai verificar agora o segundo caso, o segundo tipo da equação, que é o tipo ax ao quadrado mais c. Então, ó, vou passar para aqui, x ao quadrado menos 4 igual a 0. E aí, nesse caso aqui, a gente vai resolver a equação como se fosse uma equação do primeiro grau. Aquele processo, quem tem x de um lado, quem não tem para o outro. Quem mudar de lado, muda de sinal. Estava menos 4, mudou para o lado de cá, ficou mais 4. Se tivesse alguém aqui multiplicando, passaria dividindo. Não tem, então eu tenho x ao quadrado igual a 4. Tira a raiz de x ao quadrado, tira a raiz de 4. X ao quadrado, tira a raiz, lembra daquele processo lá da radiciação, que corta o índice, corta o expoente, vai ficar x. A raiz quadrada de 4, lembra que é positiva e também é negativa. Então, mais 2 e menos 2. Resolvida a questão. Esqueci de anotar o coeficiente, então A aqui é 1 e C é menos 4. Vamos ver outro exemplo? Menos 2x ao quadrado mais 32 igual a 0. Menos 2x ao quadrado
mais 32, erro de digitação da caneta aqui, igual a 0. Mesmo processo. Quem tem x de um lado, quem não tem do outro. Quem mudar de lado, muda de sinal. Isola o x e o menos 2 que está multiplicando passa dividindo. X ao quadrado é igual 32 dividido por 2 dá 16. Menos com menos, mais 16. Tira a raiz de x ao quadrado. Tira a raiz quadrada de 16. Corta o índice e o expoente, fica x. Raiz quadrada de 16, mais 4 e menos 4. Só lembrando, ó, que depois desse processo todo aqui, quando eu chegar nessa parte, x ao quadrado igual, e aqui tiver um número negativo, lembra que número negativo não tem raiz quadrada. E aí, nesse caso, as raízes não existirão. Mas nesse caso aqui não, ficou positivo, dá para tirar a raiz. Ficou positivo, dá para tirar a raiz. Se ficasse negativo aqui, não teria raiz, ok? Ficou aqui também, ó, terceira e a quarta, para a gente resolver aí na atividade, para praticar. Então aí agora é com vocês.